que leve onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas. Olá, querida. Oi, Gigi. Oi, Vanusa. Fazer que eu procure mais. Cadê minhas canetinhas? Consolar, que ser consolar. Compreender, que ser. Oi, Leide. Oi, Fabiano. Amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive. Aí, Sabrina, pra você essa música, olha. São Francisco. Boa noite, Olga, querida do meu coração. Gratidão imensa todos os dias. Eu digo, né, Bittencourt Sampaio, a nossa querida tá chegando, né? Já vou convidá-la, viu? Paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Aricélia. Oi, anjos. União. Deixa eu ver se minha amiguinha já tá aqui. Nilza. Mônica, querida. Seja bem-vinda, Moniquinha. Fia, minha filha, Elias. Sejam bem-vindos, viu? E onde houver tristeza, a tua doce alegria. Onde houver trevas, que eu levo a luz. Mestre, fazer que eu procure mais. Cadê o neto? Consolar, que ser consolar. Oi, Silvan. Boa noite, querido. Amar, que ser amado. Pode entrar, viu, Elia? Olha ela. Ah, você não vai entrar via NEP, não, é, querida? E é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem na hora. Cília, você também. Você viu São Francisco de Assis. Eu coloquei em homenagem a vocês, viu? Chiquinho de Assis, nosso querido Chiquinho. Tá aguardando, viu, Eliane, você chegar, viu, querida? Enquanto isso, vou fazendo a leitura do Evangelho, viu? Para que você possa falar o suficiente. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Ah, filha. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com eles. São Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Selene Cabral, seja bem-vinda. Não está conseguindo, eu vou lhe convidar, viu?
Porque você está no NEP. Agora eu vou convidar. Peraí, viu? O convite você aceita. Pronto. Isso, vamos. Aceite aí, vamos ver se você consegue entrar. Tem dias que é assim, fia. Eu ia fazer a leitura da paciência, mas vocês falaram muito em paciência no último, então vou fazer essa. Então, os escribas e os fariseus, agora vai. Recusou! Recusou, fia. Agora sim, agora eu vou, viu? Isso, isso, agora vai. Agora vai. Mestre Edilson entrou. Seja bem-vindo, querido. É! Chegou! Você bota sua cabecinha mais para cima, que fica aparecendo só o cocoruto. Vou Viu? arrumar. É porque eu Arruma, ia meu fazer amor. pelo telefone e o telefone travou. Travou! Oh, meu Foi, Deus. É assim, amiga. travou. Agora eu tô lhe vendo. Muito bem, seja bem-vinda. Isa também chegou. Ó, Isa chegou. E meu irmão Edilson chegou. Tá todo mundo aí. Silvan chegou, Olga chegou, Leide chegou, Aricélia também. Ó, então, uma grandeza de Deus. E os nossos assistentes, aqueles que são fiéis, estão sempre com a gente em todos os nossos trabalhos, também estão aí. Então, Vanusa, então os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus, né? Esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Olha, você tá vendo que tá fazendo eco. Veja aí o que é que você tá ligando aí, amiga, porque não é o meu não, viu? Foi depois aí do seu. Tá fazendo eco, viu? Para eu levantar mais meu celular? Não, já tá, minha cabeça já tá aqui no teto. Não tem como não. Se eu levantar, você não vai aparecer, amiga. Repare, viu? Deixa eu colocar aqui. Tá? Vamos ver. Tava bom do jeito que você estava. Já estava aparecendo você. E vocês vão me ver. Peraí, viu? Deixa eu ver Agora como é acho que que vai tá tudo ficar. ok. Agora sim, deixa você aparecer, viu? Eu, Agora! Muito ixi, bem, chegou! pense como eu gosto disso. Ah, meu Deus. Ah, Como eu é gosto. legal. Prova de fogo. Onde é que eu estou, gente? Aquele que estiver sem pecado, lhe atira a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outro o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz, de muita luz. Não vou ler muito, porque você tem muito para falar e eu quero que você fale, viu? Agora eu vou ver aqui, eu vou trazer uma oração nossa de Emmanuel para que a gente possa dar início, viu? Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Olha aí, ó, Elza Missano chegou! Tudo bom, Elza querida? Ó, só tem coisa boa. Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nós estamos quase chegando ao final da comemoração do nosso aniversário. Hoje é domingo, amanhã já é segunda. Uma semana maravilhosa, aniversário igual a esse, só presencial mesmo, quando vocês estiverem junto com a gente. Todo dia eu digo para que vocês não esqueçam, viu? Que vão estar junto com a gente, que não estão desobrigados, né? Aniversário do Lar Abrigo, a Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, com os nossos queridos irmãos do NEP, muito queridos, caminharemos juntos por longos, longos anos sobre a terra. Agora, meu anjo, fique à vontade, viu? A casa é sua. Sinta-se acolhida. Primeiramente, boa noite, né, minha gente? Nosso abraço. E quando você falou assim, olha, semana maravilhosa do seminário e tal, eu disse, viva a Covid, viva a Covid. Eu estava dizendo isso, mas estou até com medo de falar. Viva a Covid. Ele está ensinando muita coisa a gente, principalmente É verdade. esse negócio aqui, essa comunicação aqui, para mim, é horrorosa. Eu não consigo, eu fico morta. Eu estou morta por dentro, mas daqui a pouquinho eu relaxo. Mas eu Tá quero bom, fique tranquila. Eu quero agradecer a vocês, o NEP, em nome do NEP, porque é uma satisfação muito grande para a gente. Eu quero agradecer as pessoas que aí estão. Selene Cabral, que você falou, uma amiga do peito, muito obrigada, minha amiga, por você estar aí nos prestigiando, e vai ser muito bom, porque a gente vai falar do Evangelho de Jesus. E hoje eu quero fazer uma coisa diferente, viu? Ou é a minha ousadia, eu já não A sou casa boa é com sua. isso, mas eu já A estou casa querendo é sua. fazer uma ousadia. Eu quero fazer uma proposta. Na semana, com a quinta-feira, não foi que eu fiz uma parte do seminário, não foi? Foi, O foi. versículo 8. E eu trabalhei dividindo o versículo em duas partes. E esse seria a mesma coisa, eu iria dividir em duas partes. O versículo é Mateus 5:10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. E eu também pensei, vou dividir em duas vezes. Mas quando eu comecei a estudar, fazendo as minhas pesquisas, eu me detive num livro chamado Paulo e Estevão, que a maioria das pessoas já leram. E eu me deparei com o capítulo 3, capítulo 8 de Paulo e Estevão, que fala da morte de Estevão. E quando eu comecei a ler, eu vi que aquele capítulo todo, ele trata das bem-aventuranças. E eu fiquei tão impressionada, porque eu adoro aquele livro. Eu fiquei tão impressionada, eu falei assim, vou falar do capítulo 8 e colocar as bem-aventuranças. Nenhuma, mas todas. E principalmente a que eu vou falar hoje. Então, vocês vão me permitir eu reviver a história que vocês já leram, eu penso que todos já leram, Paulo e Estevão, o capítulo 8, a morte de Estevão. Então, eu vou fazer uma introdução muito rápida para a gente só se situar dentro do capítulo, porque a gente também esquece, né? Tem que ler sempre. Então, esse momento da morte de Estevão, Paulo estava namorando Abigail, estava noivo de Abigail. E a Abigail estava na casa de amigos que a adotaram, Ruth e Zacaria, na estrada de Jobe. E Saulo, desculpem, Saulo de Tarso, ele trabalhava em Jerusalém e ia ver a amada. Ele sempre ia ver a amada, né? E ela ficava maravilhada com ele. Eu também ia ficar naquela época, eu devo ficar também, né? Todo mundo ia ficar. Deixa eu perguntar uma coisa. Leide, eu tô com a cabeça inteira, porque a Leide disse que só me viu o meu cucuruco. Tá sim. Tá, agora tá. Então, Paulo ia visitar e conversava com Ruth, com Zacaria, e ele começou a conversar sobre o caso de Estevão para eles, né? Falando que ele tinha perseguido esse miliante,
esse rapaz, e que não era um rapaz muito confiável, e que era um homem muito inteligente, mas muito perigoso também, porque ele tinha umas ideias revolucionárias, e o verbo dele era muito fluente, influenciava muita gente. Então, peraí, alguém escreveu alguma coisa aí, ó. Provavelmente Ainda. só os espíritas aqui que leram Paulo Estevam. Mesmo assim, acho que nem todos. Não, mas eu vou contar bem bonitinho, dá para ver. Só não posso muito detalhe, senão não dá tempo. O capítulo é grande, pode deixar. Então, Paulo começa a falar que prendeu esse homem e tal, que ele foi insultado por ele no Sinédrio, e que quando ele capturou, ele deu a sentença, né, de que ele seria apedrejado até a morte, até a sua morte. Então, e aí ele falou de Paulo, né? Aí Abigail falou para ele assim, mas não será melhor você dar uma oportunidade a esse homem, pedir, falar com ele para ele renegar essa ideia que ele tem? E ele, tá bom, eu vou fazer isso, no último momento eu faço, mas não vai adiantar de nada. E aí, Paulo voltou para Jerusalém. E voltando para Jerusalém, assim, antes dele voltar para Jerusalém, ele disse para Abigail assim, olha, eu quero que você vá lá para Jerusalém, você vai chegar um dia antes desse acontecimento, que vai ser importante para mim, para a minha vida política. Eu quero que você esteja lá, porque eu quero que meus amigos lhe vejam e tudo. Aí ela disse, mas eu não quero participar disso. Ela era muito doce, ela não queria participar de uma coisa dessa. Aí ele falou assim, não, você entra no final você já entra. Então tá bom, né? Lá foi. Então, quando chegou no dia certo, ela viajou para Jerusalém, e aí começou o processo, né? O processo doloroso de Estevão. E aí Paulo chega, Paulo não, eu tenho que falar Saulo. Saulo chega para Estevão e pergunta a ele se estaria disposto, se Estevão estaria disposto a jurar contra o carpinteiro de Nazaré. Aí a resposta de Estevão: nada me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória, quando sabemos que ele se imolou na cruz pela humanidade inteira. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Veja que Estevão foi perseguido por causa da justiça que ele seguia, que era a justiça de Deus ensinada por Jesus. Ele foi perseguido por Paulo. Os fariseus não aceitavam o cristianismo naquela época. Isso a gente está falando do cristianismo primitivo. Então, aí demonstra uma demonstração de que ele era tão convicto dos seus sentimentos, que ele não negou Jesus no momento mais difícil, que era no momento da morte. E ele ia morrer apedrejado, não ia nem ser com tiro, nem enforcado, não ia ser uma morte rápida, ia ser uma morte dolorosa. Então, Paulo ficou olhando para ele e viu que ele era estranho, porque ele tinha uma força diferente, que Paulo não conseguia enxergar em ninguém. E o pensamento de Estevão começou a pensar assim, por que ele, Estevão, sendo um homem falível, portador de numerosas fraquezas, haveria de hesitar no momento de testemunho, tendo visto que Jesus não hesitou? Por que ele, um homem tão falível, bem-aventurados humildes? Porque somente diante da humildade, somente com esse sentimento de humildade, a gente reconhece os nossos erros. Ele reconhecia que ele era falível. Ele reconhecia. Mas mesmo assim ele continuou, ele firme no propósito dele. Porque como humilde,
É dele o reino dos céus. Lembrando que o verbo aí está no presente. É dele o reino dos céus. Não é no futuro, não. É no presente. Bem como aqueles que são perseguidos pela justiça, é deles o reino dos céus. É naquele momento que você sente em você o reino dos céus. E aí, é muita fé, realmente é muita fé. E aí, ele lembrou do mestre. Ele lembrou do mestre, mas Estevão não foi contemporâneo de Jesus. Mas Simão Pedro, e ele frequentava a casa do caminho com Simão Pedro, e Simão Pedro, nas pregações, contava o que Jesus dizia. E ele contou para eles uma passagem que hoje está escrito em Lucas, no capítulo 9, que Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja apedrejado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e escribas, e que seja morto. E no terceiro dia ressuscitará. E em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olhe, preste atenção, que esse negócio é forte, viu? Esse babado aqui é forte. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a ti mesmo. Negar a si mesmo as coisas da matéria. Jesus não estava falando para a matéria, ele estava falando para o espírito. Então, ele pede que a cada dia, gente, não é uma cruzinha só, é a cada dia pegue a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é praticar os atos do Evangelho. Seguir Jesus é ser probo, justo, amoroso. Seguir Jesus é confiar nessa justiça de Deus, que é uma justiça que não muda. Não é como a justiça dos homens. Ninguém está falando aqui das leis dos homens. Nós estamos falando das leis de Deus. E as leis de Deus, elas são imutáveis. A justiça dos homens, não, ela muda. Naquela época, era natural o cara morrer apedrejado, porque ele estava negando as leis de Moisés. Hoje seria um absurdo, mas era a lei daquela época. A lei dos homens são muito falíveis, mas Jesus não está falando dessa lei, dessa justiça. Ele está falando da justiça de Deus. E como é que a gente é justo? Está lá no Livro dos Espíritos 8, 7, 5. Como se pode definir justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Isso é justiça. Então, Estevão lembrava das coisas que aprendeu com Simão Pedro, que contava o que Jesus dizia. Então, ele dizia, era necessário negar-se para aceitar o sacrifício. E aí, Saulo, vendo aquele homem com aquele olhar de paz, ele não entendia, naquele momento ele não entendia. Chama um funcionário muito graduado para amarrar o Estevão e levar para o tronco, que ele ia ser preso num tronco para ser apedrejado. E Estevão oferece as mãos para ser amarrado. E o soldado, muito embrutecido, feriu os punhos de Estevão, que sangrou muito. E Estevão não teve nenhuma atitude grosseira. Bem-aventurados os mansos. Essa era a postura de Estevão. Não teve, ele se doou, ele se deu, tome. E o cara cortou o pulso dele, machucou, saiu muito sangue. E ele não teve nenhuma atitude ruim. E Paulo ficava observando assim, meu Deus, aquelas chagas todas, e ele não sai, parece, dessa tranquilidade, dessa harmonia. Ele experimentava uma paz espiritual desconhecida, que só conhecem quem segue Jesus. A hora que a gente seguir Jesus, estamos feitos. Nós vamos sentir essa paz. Tem momentos que a gente sente, porque tem momentos que a gente está conectada com Jesus.
Mas tem momentos que a gente foge, é como se a gente desviasse o olhar de Jesus. A gente não olha para Jesus e olha para as dores, para os sofrimentos, para os problemas, então a gente se enfraquece e a gente perde essa força espiritual. Mas se a todo momento a gente tivesse ligado a Jesus, o reino dos céus é nosso. É nosso no presente, é presente, não é no futuro. Então, Estevão foi preso ao tronco, né? E ele seria apedrejado pelos principais representantes de diversas sinagogas, porque era honroso para aqueles representantes jogar pedra naquele que não cumpria os mandamentos de Moisés e não seguia os princípios de Moisés. Era uma honra, vocês imaginam. Então, Saulo olhava Estevão com muita tranquilidade, né? Manso. E aí Paulo ficava pensando o que é que ele passa pela cabeça dele. Paulo jamais aceitaria que ele estava ligado aos ensinamentos de Jesus. Então, Estevão, já com o corpo muito aquebrantado, muito atormentado, mas o seu espírito estava tranquilo. Ele era um bem-aventurado. E naquele momento, ele chorava de dor, porque doía. Mas ele chorava o choro dos justos. Então, ele era consolado. E ele estava sendo consolado, porque apesar daquelas dores todas, ele começou a sentir algo estranho com ele. E ele olhou e viu emissários divinos, emissários de Jesus, ao lado dele no momento derradeiro de sua partida, né? No momento final dele, que cercavam ele. E ele olhou aquela corte celestial e ele ficou tão maravilhado. E aí, pelas descrições que Pedro fazia de Jesus, ele percebeu que no meio daqueles emissários era o próprio Jesus que estava lá. O próprio Jesus, em toda a sua resplandecência, na sua glória. Vocês imaginem que coisa. Será que isso só acontece com Estevão? Não! Acontece com qualquer um de nós, porque nós somos filhos muito amados de Deus. Nós só precisamos acordar para as coisas que não são nossas. Maledicência, raiva, ira não nos pertence. Nós somos filhos de Deus e Deus colocou em nós as sementes das virtudes e nós temos que ir em busca dessas sementes das virtudes. Por isso que a gente diz que as bem-aventuranças é uma escadinha. Primeiro você adquire humildade, para depois você saber chorar, você ser manso, ser misericordioso, ter fome e sede de justiça, ter puro coração. E aí vai. É uma escalada ascensional, porque esse é o objetivo nosso, né? Então, nesse momento que Estevão percebe a presença do Messias, Saulo olhou para ele e viu que ele estava estático, mas os olhos fulgurantes. O que ele estava ali? Aí ele move os lábios e fala: eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na sua grandeza de Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza de sentimento de Estevão era tamanha que ele conseguiu ver a presença de Jesus e dos emissários de Jesus. E às vezes a gente não consegue ver, porque a gente tem que começar a aprender a ver no outro, no nosso irmão, com as diferenças, olhar para o outro e reconhecer Deus no outro. Ele só não é igual a você, mas ele também tem Deus, porque Deus está com todos nós. Nesse momento, quem chega é Abigail e Dalila. Dalila era irmã de Saulo. Chega no recinto. E aí
ela chega e percebe que aquele rapaz que estava ali, moribundo, era o irmão dela, que ela estava procurando e que ela pedia para Paulo para procurar e achar o irmão que tinha sido tirado do seio da família, que tinha sido escravizado e que o pai dela morreu por atrocidades e ela ficou só, ela foi adotada por essa família. E aí ela olha e diz: Saulo, Saulo, pare, é meu irmão. Saulo ficou, como dizes? Como seu irmão? Não é, ele se chama Estevão. E ela disse: não, ele é Gesiel, meu irmão. Deixe-me falar com ele. E Paulo relutou um pouco, mas acabou deixando ela se aproximar do moribundo. Quando ela se aproximou, que Estevão olhou para ela, ele disse: Abigail, minha irmã. Paulo quase desencarna, porque aí ele viu que aquele homem que estava ali era o irmão da amada dele, da pessoa que mais ele amava, e que ele sabia que ela ia ajudar ele. Ela ajudava ele nas questões de caráter, que ele era muito rude, apesar de ser uma pessoa boa. Mas ele tem a rudeza, e ela amansava porque ela era doce. E aí Saulo se desespera. E onde estava Deus que me deixou fazer tudo isso? E agora ele dizia: não poderei duvidar. A vítima é a que eu persegui implacavelmente. Essa vítima é o irmão de minha amada. Serei obrigado a renunciar a esse amor. O orgulho de homem não me permitirá despojar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado, reles criminoso. Paulo, pensando isso, teria que abandonar Abigail. E Abigail, do lado de Estevão, disse, Estevão disse: eu estou bem, não chore, estou com Cristo. E ela: quem é esse Cristo? Por que te chamam Estevão? Aí ele disse: Jesus é o nosso Salvador. Me desculpe, mas eu tive que mentir, porque um romano muito bom me libertou e pediu que eu mudasse de nome. E para não incriminá-lo, eu não pude dizer essa história a ninguém. Me perdoe, mas ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Bem-aventurados mansos, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, a misericórdia, a doçura faz parte de nós. Estevão não nasceu assim. Estevão era seguidor da lei de Moisés, mas ele tinha um coração bondoso, e depois que ele começou a aprender de Jesus, sobre Jesus, porque Jesus veio com uma proposta nova, veio com a proposta de perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Proposta, inclusive, que está no Velho Testamento. Proposta de amar seus inimigos, de fazer ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Era uma proposta nova, e ele foi incompreendido, porque tudo que é novo nos assusta. Veja o Covid, como a gente está assustado com o Covid. Mas ele a gente fala assim, parece brincadeira, mas é verdade, gente. É verdade. O que é novo nos assusta. Então, ele disse: Jesus é o nosso Salvador. E aí, e ele ainda preocupado, ele diz assim, Jesus, antes de se preocupar, ele disse assim: Jesus me ensinou a amar os verdugos. Misericórdia, né? Para aquele que nos fazem mal. Então, Estevão olha para
Gesiel e pergunta a Abigail: com quem te deixarei? Porque ele olhou, desculpe, o Estevão, que é agora Gesiel, perguntou a Abigail: Abigail, com quem que eu vou lhe deixar, minha irmã? Olha, que coração, gente. Lá o cara cheio de dor, doendo, mas ele era espírito, ele não era mais carne, ele estava superando tudo aquilo, todas as dores. E às vezes a gente tem uma dor de barriga e a gente já fica desesperado. Ele é exemplo. Vocês podem falar assim, mas isso aconteceu lá atrás, nós não somos eles, mas ele não é diferente de nós, ele não é anjo, não é espírito superior. Ele cresceu. Ele cresceu. Então, ela diz assim, com meu noivo. E mostrou Estevão. E ele disse, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando ele conhecer Jesus, ele vai fazer o mesmo. E ele fez o mesmo, porque Saulo, na estrada de Damasco, tem o primeiro contato com Jesus. E ele conhece Jesus e ele transforma-se. Dolorosamente. Não foi fácil. Este homem passou muito tempo no deserto, passou 3 dias cego primeiro, depois foi para o deserto, porque ele precisava entrar no deserto de si mesmo, de se aceitar. E se transformou. Foi o maior divulgador do cristianismo que se tem notícia. E nós, todos nós, sejamos católicos, sejamos espíritas, sejamos evangélicos, sejamos das religiões africanas, todas, nós temos que levar o evangelho do Cristo a quem a gente puder, porque nós estamos precisando de boas novas, nós estamos precisando ouvir as boas novas. Então, Saulo ficou mais desesperado ainda com aquilo, e ele sabia que não podia mais ficar com Abigail. E ele sabia que, além disso, a família dele não iria aceitar essa situação. Afinal, ela era irmã de um cristão. Então, ele já estava ciente que ia se separar dela. E aí, Gesiel já estava assim nas últimas, e ele dá um suspiro. E ela disse assim, não se vá, meu irmão, fica conosco. E ele diz, a morte não separa quem se ama. Eu peço a você, minha irmã, que leia. Olha, eu estou lendo aqui vocês falando, eu estou me atrapalhando, viu, gente? Não esqueça para mim, vocês estão sendo lia. Obrigada. Não, vendo. É porque o pessoal está dizendo que você não estava aparecendo. Não? Aí, Mas eu estou mas eu acho que é ela que não estava vendo, porque eu estava perguntando ao pessoal se você estava, se estava ouvindo você, viu? Então, Estevão pede à irmã que faça uma prece. E eu agora vou parar aqui e vou deixar para os meus colegas universitários para eu não mais atropelar o horário, como da outra vez, e vou parar a história aqui. Quem não leu o livro, lê, que vale a pena. Ainda tem mais coisas aí, mas eu não posso ficar contando tudo. E eu vou esperar que vocês me façam pergunta, que a gente comece a conversar sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Então, eu estou aqui agora para ouvir vocês. Agora chegou a vez. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, viu, Lia? Ver se eu acho, viu? Isso demonstra que para entender e absorver a mensagem do Cristo, era também preciso ter alcançado a maturidade do senso moral e espiritual, assim como ocorre com os que compreendem a mensagem espírita. Isso mesmo, Quem falou isso? É Dilson.
Edilson é seu irmão, né? É, o cabeçudo. Pois, é isso mesmo, Edilson. Mas isso a gente pode adquirir, né? A gente pode adquirir esse senso moral, né? Não é uma coisa que está fora do alcance, é uma coisa que está dentro das nossas possibilidades. Claro que requer uma vontade, a vontade é da alma. A vontade, quem tem é a alma, e precisa se esforçar, mas vale a pena. Porque o Estevão, eu acho que ele não era doido, não era doido. Ele passou por tudo aquilo porque ele sabia que ele está na glória de Deus. E ele, depois que morre, dá assessoria a Paulo, né? Ele, Abigail, eles ficam ajudando a Paulo. É. É. Atualmente, o que seria perseguição por causa da justiça? A Adriana pergunta. Você sempre tem que pensar, Adriana, que a gente está falando aqui da justiça divina, da justiça de Deus, e não da justiça dos homens. Então, o que seria você estar sendo perseguida pela justiça? Não a justiça dos homens, mas essa justiça. Quantas vezes acontece no trabalho, no lar, em qualquer lugar, as pessoas lhe criticam porque você exerce determinada religião ou tem determinado comportamento. E aí você acaba cedendo. Quando você cede, é o teu comprometimento. Mas se você não ceder e agir com amorosidade, com mansidão, com misericórdia para aqueles. Porque o Estevão, ele ensinou isso para a gente, porque ele via no Saulo um irmão, porque ele disse assim: eu conheço Cristo, ele não conhece. Senhor, não seja muito rigoroso por essa falta para ele, porque eu lhe conheço, mas ele não lhe conhece. Então, quando as pessoas não conhecem, elas têm uma visão. Se você não conhece aquilo, você vai falar de uma coisa que você não conhece, você emite opiniões que não tem nada a ver. Mas é porque você não conhece. Não é porque você é de todo mal. E quantas vezes a gente não sente isso na pele, as pessoas dizendo. Eu escuto, eu não tenho muito esse problema, não, mas eu escuto muito as pessoas dizendo: já vai, vai levar a cama para lá? Se for. É carola, se for católico, chama de carola, né? E aí vai. Mas tem certas perseguições, sim. Tem, sim. É, Na com essas parte questões, com essa questão das lives, a gente ouve muito isso em casa, né? Não é, adiantou ficar em casa, porque fica só aí na live. Eu escuto muita gente reclamando aqui em casa, fora daqui. Eu em tudo escuto. quanto é lugar. É, É, seria assim um absurdo se ficássemos na live, nos afastando da família 24 horas. E se as lives não fossem umas lives que nos trouxessem benefício espiritual. Aí que uhum, seria problemático, né? Mas pois é, normalmente a gente se liga à live que nos traz alguma coisa importante, né? A gente precisa verdade. compreender que Deus nos ama, com live ou sem live. Ponto. Isso, Assim, com live, sem live, sendo espírita, não sendo religioso, não importa. Ele nos ama. Mas nós precisamos nos melhorar, porque a gente não veio pronto, acabadinho. A gente veio para se construir. Nós somos cooperador de Deus. A gente veio para se construir. Cada um do seu modo. Cada um tem a família que merece, as obrigações que merece, os filhos que merece, o marido que merece. E aí a gente tem que ir ajeitando nessa situação para o nosso crescimento. verdade. Eu Aqui, aí tá quero. dizendo, olha aí, alguém está dizendo, as pessoas não entendem o que é receber esse banho de energia positiva que nos recarrega as baterias para enfrentar as dificuldades e obstáculos da vida de relação.
Quando a gente não entende alguma coisa é porque a gente não conhece. Então a gente não tem que maldizer quem não entende. A gente tem que ter misericórdia. Sempre Porque misericórdia. quem tá sendo prejudicado é a pessoa. Não é porque ela é má, é porque ela não Que não é boa ainda, né? não, porque nós estamos na live Não e a gente pode conhece não ser ainda, né? bom. É, não Eu conhece não sou essa ainda. coisa toda, essa pedra 90, eu não sou. Uma coisa não quer dizer que é a outra, né? É verdade. É verdade. A gente está tentando. A gente está tentando. Eu quero lhe dizer, Mônica. Agora, Mônica. Olha, Mônica falou em nós agora. Mônica está aqui, eu não anotei o nome dela, aposto. É, Lia. Nossa Lili Sorriso. O pessoal, nesse horário, nós temos a nossa reunião mediúnica, que nós fazemos essa reunião online, essa assistência espiritual. E é exatamente nesse horário. Então, eu quero dizer a quem está aí, que está sendo assistido. Nesse momento maravilhoso, todos vocês estão sendo assistidos. Muito mais do que vocês imaginam. Não é, Lia? É. Gente, é tão bom. Vocês não sabem como foi importante para mim essas leituras, como eu me senti fortalecida. Na hora que as pessoas necessitaram de mim hoje, principalmente minha mãe, eu me senti tão fortalecida, eu estava tão energizada, embora tensa com essa live, que eu ainda não me acostumei com isso. Mas no instante minha mãe melhorou, no instante, sabe? A gente chega com outro ar, é uma coisa diferente. É É diferente. verdade, é diferente. É uma energia, né? Eu mesmo, eu sou muito sincera. Tenho que dizer a você, eu sinto uma coisa tão especial. Desde o dia 22 eu sinto em todas as lives. Agora, depois desse trabalho com o NEP, Nossa Senhora, eu tenho certeza que quem está aí vai dizer isso, que tá se envolvendo todos os dias, está sentindo essa energia maravilhosa. Então, é só gratidão mesmo, né? Só consigo Minha agradecer amiga por isso. Helene Carabral, um beijo para você. Estou com saudade. Ela tá aí, tá vendo? Eu Tá? vou anotar o nome dela, que eu Uma tinha esquecido de anotar. coração muito boa, pessoa muito boa. Que bom. Nós estamos cercados de pessoas boas, né, Elia? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem Então, que pensar assim, sabe? Nós temos tudo para dar certo. Por pior que o que ela está seja. dizendo com você, ó, sua amiga, ó, continuo como sempre a gostar de ouvir a palavra. Parabéns. Sua amiga Obrigada. excelente, viu? Ela é muito legal. Então, dê continuidade. Desculpa, eu quis interromper só para você ver, viu? Pode falar, viu, Lia? Então, a gente precisa ter essa confiança em Deus e saber que a gente não está só. Nós não estamos sós. Nesse momento, Ele está conosco. Agora, a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ter assim o Coração coração para sentir. aberto para sentir. E aí a gente Verdade. sente a presença de Deus. Já está na hora de terminar, não, né? Amiga, Tá, tá sim, tá, né? tá Então, sim. eu que vou fazer a prece, né? É sim, é. Então, a outra passada, eu fiz a prece quando eu abri o olho, que eu olhei, já não tinha mais nada. Eu fico... Eu não gosto dessa deselegância do Instagram, amiga. Não gosto, eu acho muita deselegância, muita falta de gentileza, viu? Então, não, mas é assim mesmo. Então, eu quero começar a minha prece agora, porque a minha prece Comece. também vai ser diferente. Pronto, então você vai fazer enquanto todos nós que estamos aqui, meninos, vocês que estão aí na live, vão ficar em vibração para receber tudo isso que vai ser trazido nesse momento. A nossa Lia vai fazer a prece. Nós vamos, eu já digo, estou grata, muito grata pela presença dela, pela presença do NEP, pela presença de todos vocês, pelo Lar Abrigo Espírita, pela doutrina espírita, por Jesus, grata, 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 grata. E minha amiga vai ficar aí e quem vai terminar é você.
viu? E eu tô aqui minha na amiga vibração. Lenilza. Lenilza, amiga do Rio, também está assistindo. Ai, que coisa Lenilza do maravilhosa. Rio, olha, De Lenilza, Janeiro, vem amanhã de minha novo. Chama o amiga. pessoal. Essa é minha irmã. Essa é a irmã. É, irmã, venha. É, Pode irmã. vir, pode vir. Hoje eu vou fazer uma prece Hum. diferente. Porque eu vou fazer a prece que a Abigail fez para Estevão. Ela Ai, se que lindo. chama Prece dos Aflitos e Agoniantes. Nós estamos em aflição e muitos de nós estão em agonia. Prestem atenção. Lenilza, te amo. Se concentre, Evandro. Minha amiga, pelo amor de Deus, faça. Então, o Instagram está querendo lhe tirar. Não, Faça, mas meu eu amor. vou fazer, viu? Eu vou ter que segurar assim. É, vá. Eu não posso fechar os olhos. Vocês fecham e peguem Pronto. essa vibração. Todo mundo se concentra e a gente fica. Emmanuel, essa prece. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nossos erros, desse mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois, em tudo, a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança, que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Muita paz para todos vocês. Que Deus nos abençoe e nos acolha. Assim seja. Que bom. Gratidão, viu, Lia? Gratidão, Obrigada, gratidão. muito Dona obrigada. Catarina também. Estamos, já coloquei o nome dela aqui, viu, Jaque? Não se preocupe, não. Todo mundo aqui eu coloquei o nome. Estão todos recebendo essas vibrações maravilhosas de amor e de paz. Amiga, que Deus te abençoe, te ilumine, te fortaleça sempre para esse verbo tão Muito fácil. obrigada a Deus vocês. abençoe. Muito obrigada. Deus Gra- abençoe. Muita paz. Gratidão. Um beijo no coração de Beijo. todos. Tchau. Em paz, fique em paz. Fique em paz.